eu não estou vendo o olhar de quem está do outro lado da câmera. Então eu não sei se há na outra pessoa interesse ou não de ouvir o que eu estou falando. Eu não tenho nenhum feedback. E eu percebi que é uma das coisas que fazem o professor travar. Porque quando ele está numa sala de aula com alunos e ele está explicando, falando alguma coisa, então tem aquela coisa que é o manejo da sala, é o olho no olho. Então, aquela coisa de sinalizar com a cabeça positivamente, né? Olha, eu estou entendendo o que você está falando. Continua. Ou fazer aquela expressão de, quer dizer, o que você está falando não faz o menor sentido. Então, essas expressões, essa leitura do olhar, a câmera ela não dá nenhum tipo de feedback. Então, por isso que é muito fácil do professor se perder no meio do discurso, às vezes até de algo que ele domina. Mas antes do mestrado eu não tinha essa percepção. Eu pedia para alguém fazer uma apresentação breve de 5 minutos e a pessoa falava meia hora. Então era uma coisa assim muito desproporcional. Algumas pessoas conseguem, outras não. Quando a aula é ao vivo é melhor porque o aluno participa, mas o professor continua sem feedback do olhar, de perceber que o aluno está cansado ou não, de fazer pausa nos momentos adequados. Então não tem esse manejo humano. E para o professor vencer essa ausência de feedback, ele só tem que girar um botão, que é não imaginar que a câmera é um aluno. É ele aceitar que ali é uma mídia e que toda mídia tem uma linguagem. Então, quando ele vai falar em vídeo, ele prepare no mínimo um roteiro. Então, ele não vai ficar fazendo perguntas, ele não vai ficar sendo redundante, ele não vai ficar muito perdido, porque ele já não vai mais ter essa busca, ele não vai mais buscar o humano dentro de uma máquina. Né? Ele já vai entender que é uma outra linguagem. É como se ele estivesse escrevendo, só que utilizando uma linguagem que une imagem e som. Tem uma questão que essa eu não consegui resolver, porque a minha pesquisa ela demonstra o problema, mas eu não tenho a solução, porque é uma questão de autoaceitação. Tem gente que não gosta da própria voz, ou não gosta, ou não aceita a própria imagem, ou ela fala, nossa, mas quando eu falo para a câmera, eu pareço diferente, e aí a gente tem que explicar às vezes coisas básicas. Porque quando você escuta o seu áudio gravado, você é a única pessoa que vai ouvir diferente. Se eu estou aqui falando, eu estou escutando a minha própria voz, mas através de uma caixa de ressonância, que é o meu crânio. Então eu vou escutar a minha voz diferente. Quando eu escuto ela gravada, eu vou estranhar. Falo, putz, essa voz não sou eu. Tá estranho isso aí. Todo mundo tem essa percepção, né? Mas todo mundo te escuta igualzinho ao áudio do gravador. Ficou bem claro lá também que se o professor não conhece a linguagem audiovisual, se ele não sabe como é produzido minimamente é que ele não vai fazer um filme, mas ele vai fazer uma produção audiovisual. Então ele tem que entender um pouco de montagem, porque se ele está planejando, por exemplo, a aula dele de física ou de química que seja, o aluno ele vai receber esse material, mas de uma outra forma, numa linguagem audiovisual. Então, como se produz audiovisual? Com essa união do áudio e do vídeo. Mas como faz o planejamento dessas duas coisas? Então, ele tem que conhecer, talvez, um pouco de montagem, ter um pouco de noção de roteiro, de como que se faz uma montagem, ou até um pouco de edição, para que ele possa criar e ter liberdade. O audiovisual ele tem um outro ritmo, tem um outro tempo, e não é o mesmo tempo, o mesmo ritmo de uma vida, porque é normal, porque ela não tem a linearidade. Né? O audiovisual ele não é linear, por isso que ele consegue ser mais curto, ele tem um ritmo, um tempo diferente. Mas se a gente insistir naquela videoaula que é quase como uma palestra, né, a gente percebe que o aproveitamento é muito, por parte dos alunos, é um aproveitamento muito baixo, né, uma coisa cara de se fazer,
e que traz né, se a gente for investigar, como eu fiz, né, em vez de pegar e falar, foi produzido tanto, não, é fazer como eu fiz, é ir lá e perguntar para o aluno, como foi essa experiência, foi legal? O que você aprendeu? E ele pegar e falar, olha, eu ignorei, eu não assisti, não curti, preferi ler o livro, preferi buscar informação na apostila, é esse tipo de coisa que a gente tem que também perceber, ir lá no aluno, e para a gente perceber também se a gente está no caminho certo ou não. Próximo passo, às vezes a gente dá e já cai logo no buraco e já se rasga inteiro ali. Eu prefiro ir resolvendo os problemas à medida que eles me vão aparecendo, porque me parece que quando eu faço um planejamento muito a longo prazo, parece que eu tenho que é muito bom para o tipo de trabalho que eu tenho hoje, parece que ele não faz mais sentido. Eu consigo fazer um planejamento a longo prazo quando eu estou pensando, por exemplo, em estrutura. Aí sim eu consigo. Por exemplo, como eu trabalho com educação à distância, eu consigo pensar na formação dos professores para produção de vídeo. Isso né, já é algo que eu estou trabalhando e produzindo há bastante tempo e já está chegando num ponto na minha instituição que já está bem divulgado e logo logo já não vai mais ser necessário fazer com tanta força, porque já vai ser algo do conhecimento de todos. Eu acho que, bom, não dia de todos, mas da maioria, eu acho que não vai mais ser necessário dar uma formação em audiovisual, talvez para um professor novato que acabou de chegar, que vai começar a trabalhar com EAD, mas eu acho que para quem já é da área ali, logo logo isso já vai ser algo mais tranquilo, mais leve. A parte talvez de recurso é algo que sempre precisa de atualização, e eu estou começando a perceber que aquilo que eu estava fazendo há muito tempo, que é fazer um planejamento, gravar e editar, logo logo vai ser substituído por coisas mais live, por algo mais ao vivo, justamente por eu ter percebido que é fundamental, tanto para o professor e para o aluno, a questão do feedback instantâneo, né? Daquela questão dele perceber se aquela aula está tomando um rumo desejado ou não. É claro que isso é uma coisa que não é algo assim, nossa, isso é fundamental, mas eu percebo que isso melhora o ritmo da comunicação, porque quando a gente está simplesmente falando e a gente não tem um retorno, a gente perde um pouco o ritmo, a gente não fica sem saber se deve continuar, se a gente pode avançar, se a gente tem que se aprofundar mais ou não, a gente perde um pouco essa mão. E eu acho que a tecnologia hoje, de transmissão ao vivo, elas propiciam isso de uma maneira muito mais barata do que algum tempo atrás, elas exigem cada vez menos equipamento, só exige um pouco mais de conhecimento técnico. Eu acho que no futuro esse tipo de tecnologia vai ser muito mais demandado do que aquela edição que é feita depois, do que aquele material que é todo gravado e editado depois, como num filme, por exemplo. Grava tudo e depois, baseado no roteiro é feita a montagem e edição. Mas eu acho que agora o lance é se atentar para as tecnologias das coisas mais ao vivo, né? Para a edição que é feita na hora. Eu acho que é mais para quem está começando agora e como eu precisava de algo para entrar logo, porque depois que entra o universo expande para várias áreas, mas para quem quer entrar logo, eu acho que trabalhar com esse universo do ao vivo é um diferencial e é algo bem bacana. O que eu vou falar para alguém que quer fazer audiovisual? Eu vou falar, olha, faça audiovisual, mas faça gastronomia,
faça engenharia. E não se apaixone por nenhuma profissão. Porque mas eu acho que uma pessoa não pode ser uma coisa só. Não cabe. Eu acho legal, assim, para umas gerações atrás, eu acho que cabia. Falar, você é advogado, você é médico, você... Eu acho que hoje é muito difícil chegar e apontar para alguém e falar, você é cineasta. Você pode ser, mas não só isso. Né? Porque, como eu tive que fazer, eu sou produtor audiovisual, técnico audiovisual, depois tecnólogo em audiovisual, mas tive que passar por linguística, tive que entender um pouco de psicologia, porque se a gente ficar só naquela caixa, a gente não resolve vários problemas, né? Várias questões. Então, eu acho que hoje, no mundo líquido que a gente vive hoje, não dá para botar uma pessoa numa caixa e falar, olha, faça com amor, estude, né? Porque tudo que você aprendeu vai, né? Por exemplo, as coisas de eletrônica que eu aprendi me foram úteis, as coisas de matemática me foram úteis, mas as coisas de humanas também. Então não dá para botar uma pessoa numa caixa. Algumas pessoas aceitam ficar em caixa, mas eu acho que o diferencial é não ficar em caixa. É o melhor, eu acho, dos dois mundos aí.